Esse problema de nova ordem mundial também é demasiado complexo. E, justamente por ser demasiado complexo, ele requer a formação de uma intelectualidade que, não estando comprometida com esses planos, e nem tendo necessariamente uma atitude militante contra, possa compreendê-lo desde fora. Note bem, longe de mim a ideia, vamos dizer, mais ou menos mítica, da mão oculta que controla as coisas, tá certo? O poder secreto, nada disso. Primeiro que nada disso é secreto, tudo isso é público, tudo isso está altamente documentado, tá certo? E o que torna isso, vamos dizer, mais ou menos inapreensível pelo cidadão comum é, primeiro, a grande complexidade dos planos e, segundo, o altíssimo nível intelectual dessas discussões, que não é para qualquer pessoa, vamos dizer, discutir. A coisa mais óbvia para mim é o seguinte: o cidadão comum, o eleitor comum, está totalmente desaparelhado para discutir essas coisas. Quer dizer, é a mesma coisa que você colocar em debate, na sua congregação religiosa, uma questão de, física quântica, por exemplo. Né? Então, as pessoas simplesmente não vão acompanhar o debate. Então, esse problema de nova ordem mundial também é demasiado complexo. E, justamente por ser demasiado complexo, ele requer a formação de uma intelectualidade que, não estando comprometida com esses planos, e nem tendo necessariamente uma atitude militante contra, possa compreendê-lo desde fora. O fato é que, até hoje, a quase totalidade da bibliografia que existe a respeito, ou é produzida, vamos dizer, por pessoas de dentro mesmo do próprio esquema, quer dizer, por intelectuais que estão, vamos dizer, a serviço desta elite, sabendo quais são os planos e desejando colaborar com eles, como, por exemplo, o caso do Carroll Quigley, ou, mais antigamente, Herbert George Wells, Aldous Huxley e outros tantos. Ou então é uma bibliografia de natureza mais ou menos militante, produzida por pessoas que estão escandalizadas com esses planos e que os denunciam. Ora, a denúncia vem frequentemente de movimentos já existentes, movimentos mais antigos, movimentos ocorrentes de pensamento mais antigo, que reagem então a essa novidade conforme a orientação de cada qual. Vários desses movimentos são criação, vamos dizer, da própria elite. Tá certo? Como, por exemplo, quando você vê marxistas, comunistas denunciando o globalismo, denunciando as multinacionais, etc., etc. É claro que isto é uma parte, uma fração deste movimento, enorme movimento de transformação mundial, que se volta contra o conjunto, de certo modo, mas se volta contra o conjunto desempenhando nele uma função específica, justamente mediante esta revolta. Um exemplo, olha, está um caso que pode ilustrar isso de uma maneira claríssima. Vocês lembram quando esteve no Brasil um militante ecologista francês chamado José Bové? O Bové, então, ele invadiu lá umas terras que pertenciam à empresa Monsanto e que estava trabalhando, então, com sementes transgênicas. E ele, protestando contra os transgênicos, então, foi lá, arrancou várias plantas, tocou fogo, destruiu lá uma plantação da Monsanto. Então, vista na escala menor e local, né, do que se trata? É um militante da esquerda, um militante socialista, de inclinação socialista, que está em luta, então, contra uma multinacional, uma expressão, vamos dizer, do capitalismo. Tá certo? Bom, acontece o seguinte, acontece que essa empresa Monsanto, ela é um dos pilares da nova ordem mundial alimentar, quer dizer, que é o controle dos alimentos em escala global pela ONU, por órgãos da ONU. A Monsanto é a empresa que preside isso aí. Ora, quer dizer, você tem uma espécie, vamos dizer, de controle estatal da alimentação em nível mundial, é a coisa mais socialista que você pode imaginar. Quer dizer, sob este aspecto, a Monsanto é infinitamente mais esquerdista e mais radical do que o José Bové. Acontece que, naquele momento, o José Bové só tinha, dentro da perspectiva dele, dentro do horizonte dele,
tá certo? Só existia dois elementos em jogo. Um é a ideologia ecologista que ele tem, e do outro lado, né, a proposta dos alimentos transgênicos, que seria, segundo ele, um atentado antiecológico, antinatural, antibiológico, etc, etc. Então, é claro que a mídia, quando noticia esses acontecimentos, quando chega a noticiá-los, ela noticia dentro da escala micro. E dentro da escala micro, da escala local, eles têm um significado que frequentemente está absorvido e desmentido pelo significado que as coisas têm numa escala superior. Essas ambiguidades tornam o processo incompreensível, tá certo? A quem quer que não tenha, vamos dizer, um treino historiográfico suficiente, capaz, vamos dizer, de acompanhar e de traduzir esses vários níveis de significado que os acontecimentos têm, conforme a amplitude maior ou menor de horizonte com que eles sejam enfocados. Então, encontrar vamos dizer, a escala certa e a perspectiva certa é o grande problema, né, nestas coisas. Não é isso? Veja, o que quer que você tente, qualquer acontecimento que você tente interpretar ou tente compreender, você o faz desde uma determinada perspectiva e dentro de uma escala de prioridades que é a sua. Não é isso? Então, por exemplo, neste mesmo caso, você vê que como a escala de prioridades, vamos dizer, do jornalismo brasileiro é a escala de prioridades da esquerda local, então é assim, eles ainda estão... Qual é o enredo, qual é a narrativa dentro da qual este episódio aparece e dentro da qual ela adquire sentido para ele? É a narrativa, vamos dizer, da luta de classes. Não é isso? Então, você verá ali o Zé Bové como representante dos pequenos proprietários, dos agricultores, etc., em luta contra o grande capital. Quer dizer, este é um enredo que eles leem. Não é isso? E esse enredo é determinado, vamos dizer, pela escala de prioridade deles. Vamos dizer, qual é a nossa escala de prioridades? A nossa escala de prioridades é tentar compreender a coisa, vamos dizer, na sua totalidade, na sua dimensão integral, em vista, vamos dizer, de valores civilizacionais mais permanentes. Nós queremos saber o que isto significa, o que esta grande transformação significa, dentro da história humana, até onde nós podemos enxergá-la. Não que eu tenha que acreditar necessariamente numa unidade integral da história humana. Não, eu sei que a história humana é constituída, às vezes, de pedaços absolutamente incomunicáveis, tá certo? E que existem desenvolvimentos históricos totalmente independentes e que nós não conseguimos enquadrar, vamos dizer, numa visão historiográfica, por assim dizer, numa meta-história integral. Tá certo? Não é isso. Mas, até onde a nossa vista alcança, nós temos uma concepção do que se passou na história e do que é o ser humano dentro do cosmos e do que nós estamos fazendo aqui. Então, é à luz desta perspectiva maior que nós temos que tentar entender este processo de nova ordem mundial, dentro do qual vai se desenrolar a nossa própria atividade de estudiosos, de intelectuais, de escritores, de cientistas, etc, etc. Então, nós podemos, por um lado, aceitar que essa análise se baseie em valores já assumidos de antemão, contanto que esses valores tenham, vamos dizer, um sentido de universalidade suficiente. Né? Então, por exemplo, se eu quero julgar o movimento globalização, à luz do movimento socialista, eu não posso fazê-lo porque o movimento socialista é uma parte do próprio movimento globalista, ele é uma função do movimento globalista, ele foi criado pelo movimento globalista. Então, ele jamais vai ter amplitude para poder se colocar acima deste movimento e enxergá-lo. Então, a pergunta seria, quem pode julgar, né, esta reforma globalista? Eu digo, bom, só quem seja capaz de enxergar um pouco para além dela. Então, isso quer dizer que nós temos que tomar como medida de aferição da nossa visão de conjunto a visão que é apresentada pelos grandes historiadores que participam do movimento da globalização, especialmente dois,
Um que é Arnold Toynbee e outro que é o Carroll Quigley. Ou seja, nós temos que enxergar no mínimo o que eles enxergam. Tá certo? Porque todo vamos dizer, este plano de globalização, ele se entende a si próprio como um passo civilizacional que está sendo dado dentro de uma visão que eles têm da história. Então, é claro que estudar as obras do Arnold Toynbee e do Carroll Quigley é uma condição absolutamente necessária para que você possa começar a raciocinar a respeito. Tá certo? E é só quando você adquire uma visão dos princípios gerais de interpretação e de avaliação que eles estão usando, né, é que daí você pode tentar arriscar alguma coisa que seja superior, que seja intelectualmente mais sólida, mais relevante e que tenha, vamos dizer, um padrão de universalidade mais defensável do que o que eles estão propondo. Tá certo? Vamos dizer que no conjunto esse movimento da globalização, ele expressa uma crença profunda de que existe um movimento da história, tá certo? Que se dirige no sentido, vamos dizer, do controle maior da natureza pelo ser humano, né? E, portanto, no sentido, vamos dizer, da centralização do poder. Isso parece, vamos dizer, são princípios óbvios, né? Vamos dizer que se você procurar então, constantes da história humana, né, uma constante que você vai encontrar e que foi ressaltada pelo Ellsworth Huntington, não confundir com Samuel Huntington, que parece que é neto dele, neto ou filho, sei lá, no livro As Fontes da Civilização, Mainsprings of Civilization. Uma dessas constantes é o contato cada vez maior entre culturas diferentes. Você vai ver que, de fato, isto é uma constante na história. Quer dizer, várias culturas vão crescendo, etc., e que elas, em função do próprio crescimento da população, o qual é outra constante, a população terrestre jamais diminuiu, ela sempre cresce. Então existe esta tendência de aproximação. Na mesma medida em que há a tendência de aproximação, existe a tendência, vamos dizer, de absorção das culturas menores pelas culturas maiores. Então há um processo, vamos dizer, de integração. Isso, de fato, materialmente, isso aí acontece. Porém, a partir do momento em que algumas pessoas, vamos dizer, altamente qualificadas e com meios para isso, entendem que existe este processo e que esse processo, portanto, se torna consciente, no instante seguinte o processo se torna voluntário e planejado. E isso é que é a definição da globalização. Quer dizer, a globalização é a tentativa de conduzir por meios, vamos dizer, deliberados e planejados, um processo que já vinha acontecendo, que é o processo da integração. Né? Esta tentativa, por sua vez, ela se baseia também na ideia de que do movimento anteriormente observado pode-se deduzir algo, pelo menos conjeturalmente, quanto ao que deve vir no futuro. Então, você verá que todas as correntes, vamos dizer, que favorecem, que fazem parte, de um modo ou de outro, desse movimento de globalização, todas elas têm uma visão do futuro. E acreditam, vamos dizer, que como esse futuro toma a forma do controle cada vez maior do homem sobre a natureza, então o próprio processo que está incrementando esse controle pode ser ele também controlado. Tá certo? Então, é a ideia, vamos dizer, do controle total do processo histórico. Porém, quando nós rastreamos a origem dessas discussões, nós vamos ver, por exemplo, que alguns desses movimentos, eles
trabalharam mais profundamente esta ideia do controle crescente, mais profundamente e mais atentamente, e outros não. Por exemplo, quando você vê esse pessoal que no Brasil se chama liberal, aqui não se chama liberal, né? Aqui chama-se classic liberal, né? Liberal aqui quer dizer esquerdista, esquerdista soft, é tucano, né? E classic liberal é o que no Brasil se chama liberal, quer dizer, o sujeito que é a favor, vamos dizer, da livre empresa, né? E que acha que, vamos dizer, a liberdade econômica é o fator fundamental na sociedade. Evidentemente, veja a posição destes indivíduos dentro do conjunto do movimento que eu estou falando é extremamente sutil e ambígua. Por quê? Na medida em que eles estão favorecendo a livre empresa, então é claro que eles não são a favor da economia planejada. Porém, na medida em que eles se opõem aos controles exercidos em escala nacional, eles acabam favorecendo uma transferência de poder, quer dizer, dos organismos das soberanias nacionais para a escala internacional. Como esse aspecto do poder político não é, vamos dizer, um ponto fundamental de interesse deles, eles estão mais interessados em economia, eles acham que se houver liberdade econômica o resto se resolve por si. Tá certo? Muitas vezes o ataque deles às soberanias nacionais, né, por exemplo, o ataque deles são contra regulamentos protecionistas, etc., que às vezes são a defesa de uma nação menor contra uma nação maior, ou uma defesa de uma nação contra o próprio processo globalista, né? Na medida que eles são contra isso, então eles vão enfraquecer esses Estados nacionais e, naturalmente, automaticamente, favorecer a emergência de um controle global. Então é como se eles estivessem lutando contra um monte de leviatãzinhos pequenos e favorecendo, mesmo a contragosto, o crescimento de um leviatã maior em cima dele. Esse processo frequentemente não é consciente. Eu jamais encontrei, vamos dizer, um único liberal que se dispusesse seriamente a discutir este problema do poder global. Tá certo? E olha, por exemplo, esta abertura dos mercados que você fala, né? Então, junto com a abertura do mercado, vem automaticamente o acréscimo dos regulamentos internacionais. E quando você cria regulamentos internacionais, você tem que criar órgãos que imponham o cumprimento dessas leis. Então você vai criando órgãos controladores e uma polícia a serviço desses órgãos controladores.